Senhor amado, a paz do Senhor amada. Como que você tem passado? Eu tenho lido seu comentário. Eu tenho visto o que você tem dito para mim ali. E eu te compreendo. Eu entendo perfeitamente. Muitas coisas pelas quais vocês têm passado, eu passei também. Eu senti na minha pele e às vezes sinto ainda. Não é fácil. Eu entendo que a vida não é fácil. Eu entendo porque eu também sou humana e eu participo da vida como você. E hoje eu quero te convidar a vir orar comigo. E hoje é uma oração de confissão de pecados. É uma das orações mais importantes que nós podemos fazer. É uma oração divisor de águas nas nossas vidas. Então venha aprender comigo a fazer esta oração de confissão de pecados. E o texto que nós vamos usar para inspirar o nosso coração é Esdras, capítulo 9. Nós vamos falar sobre Esdras hoje e sobre a confissão de pecados. Amém? E antes da gente falar sobre isso, antes de eu ensinar você a fazer uma oração de confissão de pecados, eu quero te pedir para você deixar o seu like. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Me ajude a levar esta palavra, me ajude a levar este ensino para mais pessoas, porque eu creio que Deus me deu o dom de ensino. E eu estou aqui fazendo um ato de obediência ao Senhor, que é amar a vida dos meus irmãos em Cristo e levar até eles aquilo que o Senhor me ensinou. Então eu sou um simples vaso, um vaso pequenininho na casa do Senhor, mas um vaso que busca o enchimento com o Espírito Santo para poder derramar sobre os outros esse enchimento que o Senhor me deu. E eu quero continuar nesse caminho. Eu quero seguir em frente nesse caminho. Quero alcançar mais pessoas para o Senhor. Para isso, eu preciso que você compartilhe esse vídeo. Eu preciso que você leve esse vídeo a mais pessoas. Eu preciso que você comunique às pessoas aquilo que você tem vivido aqui com a gente. O que o Senhor tem feito na sua vida através do trabalho, das nossas vidas, das orações, do ensino, de tudo que nós temos praticado aqui nesse canal. Amém? Então vamos aprender a orar uma oração de confissão. Nós vamos aprender hoje a orar uma oração de confissão com Esdras. Quem que era Esdras? Esdras era um sacerdote da linhagem de Arão, o grande sacerdote. Esdras era um professor da lei, um grande estudioso, um mestre da lei. E Esdras estava na Babilônia. Esdras fazia parte daquele povo que foi para a Babilônia e que estava preso na Babilônia. Lembra do tempo dos 70 anos? Então, nessa época de Esdras, já tinha construído o templo novamente. E Esdras queria vir para Jerusalém para poder organizar o templo, organizar as questões do templo. E ele foi falar com Artaxerxes. E Artaxerxes, que era o rei, o poderoso rei da época, o rei persa poderoso, ele, além de deixar, ele patrocinou toda a viagem. E ele isentou todo o templo e todos aqueles que serviam no templo, isentou de todos os impostos. E falou que todas as despesas seriam por conta dele. Quando Deus age, Deus age. Creia que Deus quer agir na sua vida. Deus quer te abençoar de uma forma tão tremenda que até aqueles que te sobrepujavam vão te abençoar. Aqueles que te mantinham em cadeias, em prisões emocionais, vão te abençoar. Porque o que o Senhor faz na nossa vida é muito além daquilo que nós podemos sonhar ou imaginar. Então,
Eu anotei algumas coisas aqui que eu não posso deixar de falar. A lei de Moisés proibia casamentos fora do povo de Israel. A gente sabe disso. Então, por quê? Porque isso levaria à idolatria. Se casar com uma mulher ou se casar com uma pessoa fora do povo de Israel, iria trazer o quê? Costumes. Por isso que a gente orienta, não entre num julgo desigual. Se você é cristão, procure um casamento cristão. Para quê? Para evitar maiores dores de cabeça. Porque se o seu marido não é cristão, se a sua esposa não é cristã, com certeza você tem passado tribulação. Então, o que é preciso agora? Depois que casou, não é separar. Depois que casou, você vai ter que pagar o preço de oração, de busca, de jejum, em silêncio, mostrando para o seu marido, para sua esposa, como que é ser servo de Cristo, para que ele e ela também queiram ser. É assim hoje. Mas nesta época aqui, não era permitido fazer isso. Por quê? Porque levava o povo à idolatria. E a gente entende e aprende isso aqui também. Ao chegar a Jerusalém, o que Esdras soube? Esdras estava vindo, trazendo uma grande comitiva de judeus do povo, daquele povo que ainda estava lá para voltar para morar em Jerusalém. Então, quando Esdras chegou, ele logo soube que o povo tinha se contaminado, tinha se casado com mulheres da região, mulheres de outras culturas, mulheres que tinham idolatria na sua cultura, que eram acostumadas a fazer aquilo. E o pior, os primeiros a fazerem isso tinham sido as suas autoridades, os sacerdotes, as pessoas de altas autoridades da região, foram os primeiros a cometer este pecado, a ir contra a lei do Senhor. Esdras, olha, anotei aqui, sacerdote, descendente de Arão, já falei para vocês, mestre da lei, tinha dedicado a vida dele toda a estudar e a ensinar os mandamentos do Senhor ao povo de Israel. Então Esdras estava voltando para a Babilônia. Quando ele voltou, ele encontrou o povo em pecado. Ele encontrou e entendeu e soube que os chefes, os líderes, os sacerdotes foram os primeiros a pecar. Os primeiros a se casarem com as mulheres estrangeiras. Olha como que diz lá, mulheres de costumes pagãos nojentos. Que eram o quê? Os cananeus, os heteus, os perizeus, jebuseus, os amonitas, moabitas, os egípcios, os amorreus, todas aquelas pessoas que tinham costumes, que tinham culturas de deuses pagãos, estavam no meio do povo de Israel como maridos, como esposas. Os homens israelitas haviam se casados com essas esposas. E se a gente lembra, Salomão cometeu pecado por causa disso. Acabou caindo da fé. A gente sabe da história. Então, aqui o povo já estava voltando dos 70 anos do exílio. Já era tempo que o povo estava voltando, sendo reconstruído. Quando o sacerdote chega, ele encontra o povo em pecado novamente e sabendo que eles estavam voltando de um castigo de 70 anos. Então, quando ele ouviu isso, qual foi a primeira reação dele? Foi a reação de abatimento. Quando ele ouviu que o povo estava em pecado, depois de 70 anos de exílio, a primeira reação dele foi de abatimento. Ele falou assim: rasguei as minhas roupas em sinal de tristeza. Arranquei os meus cabelos e a minha barba. Me sentei, muito desgostoso. Então ele se prostrou no chão,
desgostoso. A primeira reação dele foi ficar abatido. E ali ele ficou abatido, ficou. E ele ficou ali sentado, cheio de desgosto. E o que aconteceu? O povo começou a se juntar em volta dele. E ele fala, o povo começou a se juntar em volta de mim, temerosos pelo que Deus ia fazer. O povo já ficou assim, então estamos pecando de novo. O que será que Deus vai fazer dessa vez? Porque se a gente já foi destruído quase totalmente, fomos levados como escravos, o Senhor vai nos destruir totalmente agora. Por quê? Porque os nossos líderes, nossos chefes são os primeiros a pecarem. E aqueles que não estavam em pecado ficaram com medo, porque iam levar junto com os outros também. E agora? Quando o povo se reuniu e deu lá por volta das 3 horas, eu imagino, pelo que eu li aqui, ele saiu do abatimento. Olha a reação. Primeiro foi abatido, ficou lá no chão, desgostoso, desanimado, né? Quando o pecado chega na nossa vida, ele nos abate. Ele nos faz ficar com vergonha. Gente, pecado, todos nós pecamos. Erro, todos nós cometemos. O que nós não podemos é ficar prostrados diante do pecado, ficar abatido diante do pecado, aceitar o pecado na nossa vida, se render ao pecado, viver em pecado. Errou? Erramos, todos nós. Pecar? Pecamos todos nós. Cometer coisas insanas, erradas, cada um de nós um dia fizemos coisas ruins. E que, graças a Deus, Jesus nos perdoa e purifica a nossa vida. Mas aí o que aconteceu depois? Ele reagiu. Ele se levantou. Saí daquele abatimento. Ajoelhei para orar. Levantei as mãos para o Senhor, o meu Deus, e disse. Aí ele vai fazer uma oração de arrependimento. Que é o que eu quero falar com você hoje. Com você, comigo. Eu pequei? Pequei. Eu vou permanecer no pecado? Não. Eu vou fazer o que então? Eu vou me arrepender e vou ao Senhor confessar aquele pecado e deixar. Porque se eu confessar e continuar com aquilo, eu não arrependi. Então não adianta, não tem arrependimento, não tem perdão. Isso que a gente precisa entender. Às vezes a gente peca e fala assim, não dou conta de sair. É porque não se arrependeu. Então você tem que pedir ao Senhor que te deu arrependimento. Não adianta você pedir perdão se você não se arrepende. Peça ao Senhor o arrependimento. Senhor, eu tenho esse problema. Eu preciso me arrepender. Me ajude a me arrepender. Como que eu vou fazer uma oração de arrependimento se eu não estou arrependido? Então eu preciso pedir ajuda para arrepender. E o que fez o nosso amado sacerdote Esdras? Ele orou, ele se ajoelhou, primeiro ele se abateu, depois ele reagiu, se prostrou e foi fazer o que é preciso ser feito. Buscar o Senhor. E aí ele orou assim. Vou pegar a oração aqui. Ele orou desse jeito. Ó Deus, estou muito envergonhado. E não tenho coragem de levantar a cabeça na tua presença. Olha ele com vergonha do pecado que nem era o dele. Então, quando nós pecamos, nós temos que ter vergonha diante do Senhor. Vergonha dos nossos pecados. Estamos afundados nos nossos pecados que sobem até o céu. Desde o tempo dos nossos antepassados até hoje, nós, o teu povo, temos pecado muito.
Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos caído nas mãos de reis estrangeiros. Ele entendeu que o pecado do povo atingia ele também. O pecado de uma nação atinge o povo da nação, atinge até aqueles que não têm esse pecado, que não cometeram o pecado, eles levam aquilo. Esdras não tinha se casado com a mulher estrangeira. Esdras não tinha os pecados que o povo tinha cometido. Ele era um sacerdote fiel, ele era um estudioso da palavra. Ele procurava fazer tudo da melhor forma possível. Ele era um servo dedicado. No entanto, ele está aqui confessando o pecado do povo. Por quê? Porque é preciso confessar pecados. Para ser purificado, é preciso confessar pecados. Temos sido mortos, roubados, levados embora como prisioneiros e até hoje temos sido desprezados. Mas agora, ó Senhor nosso Deus, tu foste bondoso por algum tempo e deixaste que algum de nós escapássemos e vivêssemos seguros no lugar santo. Deus tinha deixado, o povo estava voltando. Deus estava deixando, estava dando segurança. Deus tinha acabado de abençoar e o rei tinha tirado até os impostos deles. No entanto, o povo estava entrando pelo caminho do pecado de novo. De novo! E ele clamou aqui: tu nos deixaste escapar da escravidão e nos deste uma vida nova. Éramos escravos, porém não nos deixaste da escravidão. Tu fizeste os reis da Pérsia terem boa vontade para conosco, e eles deixaram que reconstruíssemos o templo, que estava arrasado, e que achássemos segurança aqui em Judá, em Jerusalém. Mas agora, ó Deus, o que podemos dizer depois que tudo isso aconteceu? Que vergonha! O Senhor nos dá tanto e nós pecando novamente. Que vergonha! Mas agora, ó Deus, o que podemos dizer depois de tudo isso que aconteceu? Nós desobedecemos a todos os mandamentos que deste por meio dos teus servos, os profetas. Eles nos avisaram que a terra em que íamos entrar e que ia ser nossa era impura, porque a gente que morava nela a havia enchido de ponta a ponta com as suas ações más e impuras. Eles já estavam avisados que o povo que estava morando lá estavam com atitudes impuras, praticando atos nojentos, que não era para se misturar com eles. Eles disseram que nunca deveríamos casar com essa gente. Disseram também que nunca deveríamos ajudá-los a ter paz e prosperidade se quiséssemos comer os bons alimentos produzidos pela terra e passá-la aos nossos descendentes para sempre. Ou seja, retomar a terra que era nossa. Mas, depois de tudo o que aconteceu, como castigo pelas nossas maldades e pelas nossas grandes culpas, nós sabemos que tu, ó Deus, nos castigaste menos do que merecíamos e nos deixaste com vida. Como então poderíamos desobedecer novamente aos teus mandamentos e casar com essas pessoas que fazem coisas tão nojentas? Se fizéssemos isso, tu ficaria tão irado conosco que nos destruirias completamente e não deixarias que ninguém escapasse. Ó Senhor Deus de Israel, tu és justo, mas nos deixaste escapar com vida. Como se pode ver hoje? Nós te confessamos que somos culpados. Não temos o direito de ficar na tua presença. Então, o que Esdras faz? Esdras faz uma oração de arrependimento, uma oração de confissão de pecado, uma oração de perdão, de pedir perdão ao Senhor, uma oração de quebrantamento.
O que é o arrependimento? É você entender que você está agindo errado. É você compreender que você está desagradando ao seu Criador. Quando você se arrepende por ter andado em caminhos tortuosos, quando você se arrepende de situações erradas, de mentiras, de enganos, quando você se arrepende de ter virado as costas para Deus, de determinadas situações da sua vida. E aí você vai fazer uma oração confessando os seus pecados a Deus, que é o que Esdras fez. Ele confessou: Senhor, nós fizemos errado. Senhor, o Senhor avisou para que a gente não se misturasse com essas pessoas. E a primeira coisa que eles fizeram foi se casar com as pessoas. Então, Senhor, nós não merecemos. Perdoa os nossos pecados. Senhor, perdoa os nossos pecados. Limpa o nosso coração. E o que eu quero dizer para você hoje, não interessa o pecado que você cometeu. Não interessa o erro. Não interessa o desvio. Não interessa o que foi. Se você confessar o seu pecado, Ele te perdoa, seja o pecado que for. Mas não adianta confessar. É preciso deixar. É preciso ter vida transformada. Se você conhece Jesus e não tem vida transformada, você não conhece Jesus. Porque se realmente você conhece Jesus, a sua vida é transformada. Então, o sinal de que se você conhece ou não Jesus, se você teve ou não um relacionamento com o Senhor, é se a sua vida é transformada ou não. Então, o versículo que eu quero deixar para você hoje está em Provérbios 28:13. Quem tenta esconder os seus pecados não tem sucesso. Quem tenta esconder não tem sucesso na sua vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Por quê? Porque Ele é fiel e justo para te perdoar os seus pecados. O Senhor Jesus deu a vida dele para que você tivesse esse direito de ser purificado, de ser justificado. Então não faça pouco caso do sacrifício de Cristo por você. Arrependa-se. Arrependa-se, deixe, confesse ao Senhor e abandone o pecado. Amém? Ah, Meir, como que eu vou fazer? Faça uma lista de tudo aquilo que dói no seu coração, de tudo aquilo que pesa, de tudo aquilo que você entende que não agrada ao Senhor. Vá para o seu quarto, rasgue o seu coração diante de Deus. Clame a Ele e Ele te responderá. Fale: Senhor, eu cometi isso. Eu quero pedir que o Senhor me perdoe. Eu quero pedir que o Senhor me restaure, me renove. Senhor, e eu vou deixar o pecado. Eu não vou mais cometer um pecado. É decisão, é atitude. Amém? Então, que você possa confessar os seus pecados e deixar. E não pense que você é a única pessoa a errar. Todos nós, todos. Então, todos os dias que eu cometo um erro, eu volto e peço perdão. Se eu ofendi alguém, eu volto, peço perdão para aquela pessoa e peço perdão para Deus. E deixo. E mudo de atitude. Se eu escorrego novamente, eu volto novamente e peço perdão. Por quê? Porque Ele me perdoa até 1 milhão de vezes, 200 milhões, seja quantas vezes precisar. Ele me perdoa se eu realmente me arrepender. Porque eu me arrependo e deixo o pecado. E tenho a minha vida transformada dia a dia. O que não quer dizer que eu não esteja sujeita a cair, a escorregar em algum pecado. Por isso que eu tenho que vigiar. Por isso que o crente precisa vigiar, orar, pedir ao Senhor: não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, livra-me de cair do pecado. Amém? Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Então hoje nós vamos orar pela Leila Maria.
Ela tem um pedido de vida espiritual, batismo com o Espírito Santo. Olha que pedido lindo. A Júlia Peçanha tem um pedido pela filha, fé, emprego e saúde. A Graciele de Marchi, eu penso que é esse nome, por todas as áreas da vida dela. A Rita Mello pede para o esposo que saiu de casa, pede a restauração do casamento. A Ana Ferreira pede pelo filho internado. E tem muitas pessoas doentes lá no lugar. A Marina Costa pede pelo filho Vinícius, que fica muito trancado no quarto, trabalhando. Ela fica preocupada. Pede pela família, pela saúde. A Elizabeth Aparecida pede pelo filho Richard, por libertação. O Murilo pede por libertação das drogas, salvação da mãe dele. O pastor Lázaro pede por causas na justiça, por saúde, pela noiva, pelas causas da vida dele, pelas áreas, de todas as áreas da vida dele. A Kátia Dimas pede pela família da cunhada Caroline e pela família da Vanessa. A Kátia é uma amiga linda, né? Se preocupada com a família dos seus amigos. Muito bem. Então, nós vamos colocar todos esses pedidos agora diante do Senhor. Todos os pedidos do canal, todos os inscritos, todos os que dão likes, todos os que compartilham, que o Senhor possa recompensar grandemente, abençoar, fortalecer, renovar, em nome de Jesus. Vamos orar por essas pessoas? Senhor amada, em nome do seu Filho Jesus, eu coloco todos eles diante do Senhor. Todas essas vidas, Senhor, eu coloco diante de Ti. A Leila, a Júlia, a Graciele, a Rita, a Ana, a Marina, a Elizabeth, o Murilo, o pastor Lázaro, a Kátia Dimas, e todas as questões que eles colocaram, todos os pedidos que eles colocaram, todas as preocupações dos seus corações, todas as angústias, Pai querido, todas as áreas das suas vidas, os seus parentes, os seus amigos, a sua igreja, as suas vidas, as suas causas. Pai, eu coloco diante do Senhor e creio, Pai. Eu creio que o Senhor está visitando agora cada vida dessa, Senhor. Eu creio que o Senhor está levando saúde, eu creio que o Senhor está repreendendo as enfermidades, eu creio que o Senhor está prosperando, eu creio que o Senhor está tirando as escamas dos olhos, eu creio, Pai, no nome do Senhor Jesus. E eu os entrego diante do Senhor. Entrego também todos os que estão no canal, todos os inscritos, todos os amigos, todos os que estão orando, todos os que estão intercedendo, todos os que estão buscando pelas vidas dos seus amados, dos seus irmãos. Senhor, todos aqueles que se inscreveram, que deixaram seu like, que compartilharam, que acionaram o sininho. Pai, eu coloco especialmente cada um deles diante do Senhor. Eles estão aqui, Pai, porque creem na Tua palavra. Eles estão aqui, Senhor, porque têm buscado um escape para suas vidas. Eles têm saudade do Senhor, da Tua presença. Então, Paizinho querido, eu peço que o Senhor venha visitá-los hoje. Nós temos muitos pedidos, Senhor, de pessoas que querem intimidade com o Senhor, que querem ter uma vida de oração, que querem, Senhor, fazer propósitos pelas áreas das suas vidas, pessoas que estão preocupadas com os familiares, com a saúde, pessoas que estão preocupadas com as suas finanças, pessoas que estão preocupadas, Senhor, em ter o nome escrito no livro da vida. Então, Paizinho, o Senhor conhece cada um, o Senhor teceu cada um no útero das suas mãezinhas, Pai querido, e eles nasceram, Senhor, eles nasceram porque o Senhor permitiu. Pai, eu quero colocar diante do Senhor aquelas crianças com problemas especiais, crianças, Senhor, que estão enfrentando situações da vida diária com seus próprios familiares. Eu quero colocá-los diante do Senhor, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Eu peço, Pai querido, pela vida, pela saúde, pela liberdade e prosperidade de cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Amém e glórias a Deus. Fica com Deus na paz do Senhor, amados, e até o próximo vídeo. Vem orar comigo.